Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Viviane e como é bom estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Como é bom compartilhar com vocês aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. E eu gostaria que você, aproveitando já a oportunidade, compartilhasse, comentasse, colocasse lá o seu comentário a respeito dessa mensagem. Porque muito mais pessoas poderão ser alcançadas com essa dádiva do céu. Porque quando falamos de Deus, falamos sobre Deus, é dádiva. Então faça isso, comente, compartilhe, coloca aí os seus comentários. E vamos orar agora para que a palavra do Senhor venha de encontro com o nosso coração, nossa necessidade, amém? Obrigada, Deus, por este momento único que o Senhor nos concedeu. Graça te damos porque temos a tua palavra que nos guia, nos direciona. Fala conosco em nome de Jesus. Amém! Queridos, Deus colocou no meu coração uma palavra tão conhecida, mas dando sequência a respeito de dependência. E essa dependência do Senhor, eu quero ler com vocês em Gênesis 2, verso 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Coisa linda quando nós observamos a respeito da criação e vemos que o Senhor nos deu grandes privilégios. O privilégio da natureza, o privilégio de dominar os animais, o privilégio da plantação, o privilégio de colher dos frutos da terra, o privilégio de viver nessa imensidão da natureza que o Senhor nos proporcionou. É fato que o homem tem transformado a natureza, o mundo, e em muitos momentos num caos. Mas isso vem o retorno. Mas o que eu quero trazer, enfatizar, é sobre essa questão de soprar nas nossas narinas o fôlego de vida. Tem privilégio maior você saber que o Senhor deu o fôlego para nós e vem dele. Isso significa uma eterna dependência. Aquele que não quer fazer isso, o ser humano que não quer estar dependente de Cristo, ele vai sofrer. Porque querendo ou não, ele tem uma ligação com o Criador, que é uma ligação de vida. E por isso que o Senhor diz que ele vem nos dar vida e vida com abundância. Então você, querido, minha querida, preste bem atenção. Talvez você esteja num momento que você pode estar dizendo: eu não estou vendo Deus, está tão difícil, eu não estou encontrando Deus. Mas ele diz que não te abandona nunca, que ele estaria com você até os fins dos séculos. Dos séculos dos séculos, ele nunca te abandonaria. Ele ainda diz que a mãe pode abandonar o seu filho, mas ele jamais te abandonaria. Ele estaria com você em todos os momentos. Parece que o Senhor pode não estar falando com você, mas hoje você que acionou esse canal, Deus tem uma palavra diretamente para o teu coração dizendo: você precisa entregar-se a mim. Deixar que eu cuido de você inteiramente, em todas as áreas da sua vida. Isso significa ser dependente. Dependente é saber que provém algo de uma pessoa superior a nós, que sabe mais do que nós, que tem muito mais para nos oferecer. Quando o filho, ele é pequenininho, ele é totalmente dependente da mãe e dos pais. Ele não tem como trabalhar para se defender, para se alimentar, ele não tem como prover o seu próprio alimento, ele não tem como se defender, ele não tem como
prover nada ao seu redor. E o Senhor nos dá uma garantia tão linda, que ele diz lá, que quando ele estava com aquelas crianças, ele falou, olha, se nós não nos tornarmos como crianças puras e também dependentes, assim é o reino do céu, como crianças. Se nós não nos tornarmos como crianças, não poderemos ver o reino do céu, não poderemos adentrar, não poderemos entender como é o reino do céu. O reino do céu é dependência. O reino do céu é estar glorificando ao Senhor, os anjos louvando, santo, santo é o Senhor. Talvez você ainda está na fase só da autossuficiência. Talvez você esteja no plano ainda do seu livre-arbítrio. Você pode exercer o seu livre-arbítrio porque Jesus deixou, mas sabendo que existe alguém que sabe mais do que você, aquele que te criou, que te formou. Não que você não tenha que tomar suas decisões, você precisa, porque Deus dotou a gente de racionalidade, de inteligência, para nos direcionarmos, para tomarmos as nossas decisões, para tomarmos as nossas posições, para estudar, para compreender, ser inteligentes e sábios nos nossos posicionamentos. Principalmente sendo redigidos pela palavra de Deus. Mas tudo isso não tira a nossa dependência como seres humanos daquele que nos criou. Daquele que sabe tudo sobre nós. Daquele que já conhece o nosso futuro. Nós somos pessoas tão limitadas que nós conhecemos somente o nosso passado, aquele que já passou, e o nosso presente agora, nesse momento. Daqui a um minuto nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Mas aquele que te criou, que te formou, ele sabe tudo sobre você. Ele não vai te julgar. Ele não vai falar mal de você. Ele só vai... Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te pegar, ele vai cuidar de você, ele vai transformar a sua jornada na jornada correta, ele vai te ensinar, ele vai colocar pessoas para estar ali te ajudando no crescimento espiritual. Porque muitas vezes nós chegamos diante do Senhor simplesmente como meninos que não sabemos nada, e assim Ele cuida de nós. Ele nos alimenta, Ele nos protege, Ele nos dá força para nós seguirmos a peregrinação nessa terra. Mas você precisa entender que enquanto você não for dependente do Criador, daquele que te formou, que soprou o fôlego de vida sobre você, você não será completo, você não será feliz. Você pode agir com as suas mãos, a sua maneira, pode, mas você não será completo. Você não será feliz, porque nós fomos criados. Nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Cristo, ter a mente de Cristo, viver como Cristo andou, adorar o Criador, fazer a tua vontade. O Senhor está te chamando e está te dizendo hoje, larga a sua autossuficiência. Você tem problemas, você tem dificuldades, eu sei, assim como todo ser humano aqui na terra, porque o Senhor deixou a gente muito bem entendidos de que nós teríamos aflição. Mas a minha aflição está com Cristo. A sua aflição precisa estar junto com Cristo. Ele não nos abandona, como eu disse. Ele não vai nunca. Ele é o único que vai estar sempre ao teu lado. Independente das suas feridas, das suas marcas, das suas dificuldades, dos seus problemas. Independente de como você pensa, Ele vai trocar o seu pensamento, a tua mente, o seu modo de andar, o seu modo de falar. Creia que o Senhor quer um relacionamento íntimo com você. Para ter esse relacionamento, você precisa passar pelo processo da entrega, o processo de deixar as amarras do eu, para entrar na dependência do Criador. Porque só assim você vai conhecer qual é a perfeita, a agradável vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a tua vida. Às vezes muitas pessoas
que vêm até mim, a gente conversa a respeito da palavra, não sabem ainda o propósito que Deus tem para a vida delas. Por que isso? Porque não vivem na dependência de Cristo, não deixa Deus falar. Vai tomando as suas próprias atitudes, a sua própria vontade, vai determinando-se pelo o seu próprio eu. Aquilo que todo mundo faz, eu tenho que fazer, acordar, trabalhar, conquistar, ter família, mas tudo isso na própria direção, quando em algum momento vai falhar. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que construir a nossa casa na rocha. E aquela parábola diz muito claramente, quem constrói a tua casa na areia, a água vai bater do mar e vai derrubar, vai passar o vento forte. Mas com aquele que constrói sabiamente na rocha, que simboliza Cristo, a sua casa vai permanecer no meio da tribulação, da dificuldade, das dores, da falta de uma porta fechada. Então, o que Deus está falando para você hoje? Deus está te dizendo muito claramente: saia do modo autodependência e vai para o modo dependência. É isso que o Senhor está dizendo. Aquele que te deu fôlego de vida, te fez imagem e semelhança, que é um relacionamento íntimo, próximo, quer falar com você, quer te orientar. O Espírito Santo está nessa terra para nos orientar, nos corrigir, nos direcionar. Pai, Filho e Espírito Santo unidos para que nós venhamos ter uma vida mais confortável aqui, não digo só financeiramente, mas confortável, passando pelas tribulações confortavelmente com o Senhor. Ai, mas que coisa difícil de se falar, parece uma antítese. Parece, mas com Deus não. Com Deus nós podemos passar pela prova cantando louvor. Podemos passar pela prova sabendo que nós vamos ser mais que vitoriosos, porque a palavra assim nos diz. E para finalizar, eu quero insistir: seja dependente de Cristo. Tenha um relacionamento com Ele íntimo. Ele te chama para esse lugar secreto da intimidade. Fique na paz do Senhor Jesus. E isso você só pode com Deus. É o seu relacionamento. É quando você se abre, se deixa, se entrega. E aí o Senhor age totalmente na sua vida. Se entrega. Se entrega a Ele. Você vai descobrir coisas tão incríveis. O Senhor vai fazer coisas incríveis através de você e para você. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te dê a paz de Cristo e que você pode ter a coragem, é para os corajosos, ter coragem de se entregar, ser dependente de Cristo Jesus.